Números 10. As duas trombetas de prata. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Faze duas trombetas de prata, em uma peça inteira as farás, para que possas usá-las para a convocação da congregação e para a partida dos acampamentos. E quando eles tocarem as duas trombetas, então toda a congregação se reunirá a ti, junto à porta do tabernáculo da congregação. Mas quando tocar apenas uma trombeta, então os príncipes, que são os cabeças dos milhares de Israel, se congregarão a ti. Quando soar um alarme, então os acampamentos que estão nas partes orientais partirão. Quando soar um segundo alarme, então os acampamentos que estão no lado sul iniciarão sua viagem. Eles soarão um alarme para suas viagens. Mas quando for juntar a congregação, tocareis, mas não como alarme. E os filhos de Arão, os sacerdotes, tocarão as trombetas, e elas serão para vós como um estatuto perpétuo por todas as vossas gerações. E se sairdes a guerrear em vossa terra contra o inimigo que vos oprime, então tocareis um alarme com as trombetas, e sereis lembrados perante o Senhor, vosso Criador, e sereis salvos de vossos inimigos. Também no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades, e nos princípios dos vossos meses, tocareis as trombetas sobre as vossas ofertas queimadas e sobre as vossas ofertas pacíficas, para que sejam para vós como uma lembrança perante o vosso Criador. Eu sou o Senhor, vosso Criador. Os israelitas partem do Sinai, e no 20º dia do segundo mês do segundo ano, a nuvem se levantou de sobre o tabernáculo da congregação, e os filhos de Israel partiram do deserto do Sinai para suas viagens, e a nuvem parou no deserto de Parã, e eles partiram pela primeira vez conforme a ordem do Senhor, pela mão de Moisés. Em primeiro lugar, partiu o estandarte do acampamento dos filhos de Judá, segundo os seus exércitos, e sobre a tropa estava Naasson, filho de Aminadab. E sobre o exército da tribo dos filhos de Issacar estava Natanael, filho de Zuar. E sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulon estava Eliabe, filho de Elom. E o tabernáculo foi desmontado, e os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram, levando o tabernáculo. E partiu a bandeira do acampamento de Ruben, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Elisur, filho de Sedeur. E sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão estava Selumiel, filho de Zurizadai, e sobre o exército da tribo dos filhos de Gade estava Eliasaf, filho de Deuel. E partiram os coatitas levando o santuário, e os outros levantavam o tabernáculo enquanto estes vinham. E partiu a bandeira do acampamento dos filhos de Efraim, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Elisama, filho de Amiúde, e sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés estava Gamaliel, filho de Pedazur, e sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim estava Abidã, filho de Gideone. E partiu a bandeira do acampamento dos filhos de Dan, que era o último dos acampamentos, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Aiezer, filho de Amissadai. E sobre o exército da tribo dos filhos de Azer estava Pagiel, filho de Ocrã. E sobre o exército da tribo dos filhos de Naftali estava Aira, filho de Enã. Estas eram as partidas dos filhos de Israel, segundo os seus exércitos, quando partiam. Moisés roga a Obabe que vá com eles. E Moisés disse a Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: Estamos em viagem para aquele lugar de que o Senhor disse: Eu o darei a vós, vem conosco e te faremos bem, porque o Senhor falou bem sobre Israel. Porém ele lhe respondeu: Não irei, mas irei à minha terra e para meus parentes. E ele disse: Eu te peço, não nos deixes. Porque sabes que nós vamos acampar no deserto, e pode ser nossos olhos. E se vieres conosco, e quando recebermos o bem que o Senhor nos fará, também te faremos bem. E eles partiram do monte do Senhor, em uma viagem de 3 dias, e a arca do pacto do Senhor ia à frente deles, para lhes buscar um lugar para descanso. E a nuvem do Senhor ia sobre eles durante o dia, quando partiam do acampamento. E quando a arca partia, Moisés dizia: Levanta-te, Senhor, e que se dissipem os teus inimigos, e que os que te odeiam fujam de diante de ti. E quando ela pousava, dizia:
Volta, ó Senhor, para os muitos milhares de Israel,